Oi gente, tudo bem? Aqui é a Anne do canal Ashmitria e eu vim falar sobre 5 dicas de escrita para iniciantes. Eu escrevo desde 2017, desde os meus 14, 15 anos e atualmente estou com 22, indo para 23 anos e eu ainda sigo cada dia mais apaixonada pela escrita. E eu sei que tem muita gente que também gosta muito de escrever, que quer aprender a escrever, mas não sabe como, passa por bloqueios criativos, não sabe por onde começar, não consegue fazer curso ou pagar um curso e tudo. Então eu vim dar as minhas 5 dicas aí para as pessoas que querem começar a escrever e não sabem por onde começar. Eu pedi de antemão que vocês ignorem as minhas unhas, são horrorosas, porque esse esmalte ele sai por tudo. Eu pintei, mas assim, parece que eu sou a inimiga natural dos esmaltes. Então eu tenho aqui meu bloquinho de notas com as 5 dicas que eu quero dar pra vocês, caso vocês tenham interesse em começar a escrever. Bora lá? A primeira dica que eu tenho é: tenham referências. Quando você quer começar a escrever, você tem que ser igual uma pessoa que quer aprender a desenhar, aprender a pintar. Você tem que ter referências. Não vai ter jeito. Quando a gente fala de arte, a gente fala de referências artísticas, de repertório dentro daquilo que você quer entrar, certo? Mas por que ter referências é tão importante? Ter outros livros como referência? Porque você vai aprendendo mais sobre gêneros, sobre desenvolvimento, quando você vai lendo o livro. Você vai percebendo com a leitura que cada leitor, ele pode seguir sim como dizem por aí, uma receita de bolo, uma coisa fácil, né? Uns passo a passos, mas você vai perceber que cada um deles leva da sua maneira. Então, por exemplo, quando a gente vai ler um romance, a gente vê que tem sempre aquele arco, né? De eles se conhecem, eles se apaixonam, fica aquela tensão, será que vai acontecer, será que não vai? E aí chega no fim onde acontece, certo? Às vezes acontece, depois acontece uma desgraça, separa os dois, eles um morre, enfim. Depende do romance, que romances são esses, eu não sei, mas tem. E aí depois eles ficam juntos de novo, não sei como, mas enfim, tem essas reviravoltas. Então o que acontece? Só que se você for pegar o cerne de tudo isso, você vai ver, é fulano com ciclano e eles têm um problema X. Só que, por exemplo, tem até alguns, acho que é Tropics o nome, eu não sei, que definem meio que o enredo do livro. Por exemplo, Friends to Lovers, Enemies to Lovers, Slow Burn. Então, assim, são termos que podem te ajudar a encontrar um enredo dentro da categoria que você quer fazer. Eu acho que a parte mais importante de você ter referências é justamente essa, de você conhecer outros enredos, outras histórias, as formas de escrita, como que eles descrevem o ambiente, como que eles descrevem os diálogos, como eles desenvolvem os personagens, e você ir estudando em cima disso. E ter referências é importante, porque quando você vai pegar os livros que você gosta de ler, por exemplo, eu gosto muito de romance, você vai ler um monte de livros de romance de diversos autores diferentes. Você vai ver que às vezes o enredo deles pode ser parecido, mas a forma como eles levam, como eles desenvolvem isso é totalmente diferente. Porque cada escritor tem a sua assinatura tal qual um pintor, certo? E eu não estou falando de assinatura da forma literal de assinatura, né? Que é aquela rúbrica no canto da sua obra. Não estou falando disso. Estou falando da assinatura de um escritor, a forma como ele escreve, a forma como ele desenvolve a história. Por exemplo, quando a gente fala de arte, de pintura, você não precisa ver a assinatura do Romero Brito para você saber que foi uma obra feita pelo Romero Brito, certo? Então isso também acontece na escrita, de forma sutil, mas acontece. É importante que você tenha referências, não porque você vai copiar isso, mas justamente para você ter para si que a sua forma de escrever sempre vai ser única, você vai escrever do seu jeito. Então não adianta você tentar copiar a forma da pessoa escrever, cada um tem o seu jeito de escrever, de desenvolver as suas técnicas, então não crie muitas pressões, não se cobre tanto, esteja mais focado em desenvolver as suas próprias técnicas, a sua própria forma de escrever, sem se comparar e sem tentar copiar o jeitinho do amiguinho. A segunda dica que eu tenho é autodescoberta. Foquem na oi, tudo bem? Enfim, quando eu falo se descubram por si mesmos, o que eu quero dizer com isso? Você precisa tentar se encontrar nesse universo
o que você gosta mais de fazer, o que é a sua vibe, sabe? Qual que é a tua pegada, entendeu? E como é que você vai fazer isso? Testando. Pois é, fazendo. Você só vai saber fazendo, igual qualquer outra coisa de arte, você só aprende fazendo. Com isso, o que eu quero dizer? Você tem que pegar e fazer, por exemplo, one-shots. O que são one-shots? Você vai fazer historinhas breves de um capítulo só. Bem rapidinhas, com começo, meio e fim ali mesmo, naquele negócio. Não importa quantas páginas vão ter, se vai ter poucas páginas, se vai ter muitas páginas, o importante é que você vai começar. E o que você vai fazer com esses one-shots? Você vai testar gêneros. Você vai escrever um one-shot de romance, um one-shot de ficção, um one-shot de não ficção, um one-shot de fanfic que seja. Eu comecei pela fanfic e depois eu comecei a escrever os meus originais, por exemplo, entendeu? Então você vai testando gêneros, você vai testando temas, você vai testando enredos. O que você quer falar? Quer falar sobre gravidez? Quer falar sobre romance? Quer fazer uma história LGBT? Você quer falar sobre guerra? Não sei o que você vai querer falar. É um bom jeito de você começar a desenvolver e se encontrar nas questões de gênero, de desenvolvimento, de história, de ritmo, de descrição de cenário, de personagem, de diálogo, tudo isso. É escrevendo, então... Vocês não sabem por onde começar, tudo bem se vocês não forem começar com um livro, porque ninguém começa com um livro logo de cara. Então é importante que vocês primeiro se encontrem, tá bom? Até porque um livro requer compromisso. E você não vai conseguir se comprometer com uma coisa que você não se encontra, tá? Outra coisa que é muito importante nessa jornada de autodescoberta é você descobrir se você escreve melhor em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Por exemplo, eu já escrevi muitos livros em primeira pessoa e eu descobri, depois de anos, que a minha escrita é melhor como terceira pessoa. A primeira pessoa, ela te limita a você descrever o cenário com os olhos do personagem principal, né? Do POV da principal, ou POV dos principais, se tiver dois principais ou mais. Né? Então você descreve o mundo da forma que ela ou ele tá vendo ali naquele momento. Então isso te limita, mas também te poupa de descrever muitas coisas. Mas eu me encontro na terceira pessoa justamente porque eu posso descrever os outros personagens, manter os pensamentos, as ideias deles para si, que pode criar algum mistério, algum suspense, e ainda posso descrever outras coisas que estão acontecendo. Então eu me sinto um pouquinho mais livre, mas também tem mais responsabilidade. Então é importante que vocês descubram qual é o melhor ponto de vista para vocês, se é a primeira ou a terceira pessoa, enfim. É claro, eu tô falando aqui de histórias literárias, tipo, do popular, mas você também pode acabar querendo escrever livros de autoajuda, escrever outros livros contando outras coisas, sabe? Uma coisa mais séria, não ficção. Uma coisa não ficção. A terceira dica que eu tenho, busquem inspirações para aquilo que você está fazendo. Quando eu falo inspirações, pode ser inspirações em outro livro, pode ser inspiração em algum filme, em algum universo, mas também pode ser inspirações mais visuais, sabe? O que você quer passar? Que energia você quer passar para aquela história? Uma coisa mais melancólica, uma coisa mais comédia romântica, como é que é? Então, procurem tanto essas inspirações em coisas visuais, como também, por exemplo, música. Quando vocês forem escrever o livro, tem uma playlist, tem algumas músicas que sejam referentes ao personagem ou ao universo que te inspirem a escrever, assim como a estética, né, do universo e da história no geral. Por exemplo, quando eu comecei a escrever o meu primeiro livro que eu consegui terminar, eu tinha algumas inspirações, eu tinha algumas músicas que eu gostava de ouvir na hora que eu estava escrevendo, mas eu não tinha feito uma playlist propriamente dita para isso, mas seria interessante se eu tivesse feito. Mas eu também tinha uma pasta no Pinterest com todas as imagens que me lembravam da história, e isso me inspirava a escrever, me dava ideias de cenas. Então, assim, é muito legal você buscar inspirações para você ficar inspirada. Você pode acabar ficando inspirada assim por você mesmo, mas é importante você ter estímulos externos que vão te trazer novas ideias que você não teria se você tivesse só centrado em você mesmo, entendeu? É muito importante você ousar, tá? Minha quarta dica procurem comunidades e aplicativos que te ajudem.
Existem muitas comunidades, principalmente no Facebook, que é onde eu comecei. Agora não gosto muito do Facebook, mas existem comunidades até mesmo no WhatsApp de escritores novos que trocam leituras, que se ajudam nessa jornada. Você pode fazer uma coisa, por exemplo, me dá feedback, que eu dou feedback da sua história, vejo como você escreve, onde você pode melhorar. Então, assim, existem essas comunidades de troca de leitura que podem ser interessantes para você, tá bom? Quando eu falo de aplicativos, eu tô falando de aplicativos no geral, de onde você vai se sentir mais confortável para escrever, tá? Então, a gente tem de mais clássicos, assim, o Word, o bloco de notas, o Docs do Google. Então, assim, lugares onde para você vai ser melhor para escrever. Não só isso, como também existem aplicativos de escrita onde você pode publicar os seus próprios livros, para poder atrair público, criar público e ter um feedback. Mas você tem que saber fazer marketing também, tá bom? Então, você pode estar usando tanto sistema de trocas de leitura, né, na própria comunidade, com pessoas que compartilham da sua jornada com a escrita e te inspiram também a continuar escrevendo, assim como você também pode procurar aplicativos tanto para escrever quanto para publicar os seus livros, tá bom? Sem ganhar nada em troca, mas adquirindo experiência e talvez ganhando feedbacks e uma comunidade de leitores quando você for, de fato, publicar o seu livro, tá? Eu posso fazer um outro vídeo também indicando alguns aplicativos que eu uso ou já usei nessa minha jornada. E a minha quinta e última dica para quem está começando agora é: procurem sempre estudar sobre, tá? É importante vocês terem um caminho de vocês de autodescoberta, de irem escrevendo e testando as coisas por vocês mesmos, mas também é muito importante vocês acompanharem criadores de conteúdo, acompanharem outras pessoas que estão passando por isso e começar a estudar. Tô passando por isso, até parece que é uma doença, sei lá, credo. Procurem estudar sobre formas de como começar a escrever, o que fazer na escrita, como estruturar as coisas. Então procurem sempre estudar, porque isso amplia muito a visão de vocês, ajuda vocês a desenvolverem isso e a evoluírem como escritores, tá bom? Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Curtem, comentem e compartilhem. E me sigam, claro, para mais outros vídeos. Eu postei algumas coisas de jogo, talvez eu transfira isso para Twitch. Enfim, e aqui eu também já falei sobre livros também no meu canal. Enfim, eu falo de tudo um pouco. Um beijo e até a próxima.